Fala pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo de psicologia. Gostaram do meu novo look? Para ficar mais ridículo que isso, só me candidatando a algum cargo político mesmo. Enfim, hoje vamos falar um pouco sobre Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é um conto, para quem duvido que alguém não conheça, mas enfim, é um conto que já vem sendo repassado aí há gerações, há centenas de anos, e este conto ele traz a história de uma pequena menina que vai para a casa da vovó e acaba sendo devorada pelo lobo. Contei o fim da história. Nossa, que legal. Acabei com... Enfim, Chapeuzinho Vermelho é um conto que já motivou muito trabalho, tanto na área literária mais ampla, como livros mesmo, como também na área acadêmica científica, que é o caso dos artigos científicos, por exemplo. Um dos livros escritos acerca dos contos de fadas em si, e que traz a história de Chapeuzinho Vermelho, que é bem bacana e é usado como embasamento em quase todos os artigos científicos que eu li a respeito, é o livro do Bruno Bettelin, alguma coisa assim. Bom, enfim, como eu não sei a pronúncia correta, vai estar na descrição do vídeo aí embaixo, então é só dar uma olhada ali na descrição do vídeo, vai estar a referência bibliográfica bem certinha do livro dele, que se chama A Psicanálise dos Contos de Fada. Então, esse livro do Bruno Bettelin, ele traz uma análise psicanalítica acerca dos contos de fadas mais comuns, aí, mais conhecidos, como é o caso do Chapeuzinho Vermelho, Joãozinho e Maria, entre outros. Ele traz qual é a visão psicanalítica acerca desses contos. É um livro bem bacana, eu já tive o prazer de ler. Já li vários artigos também nessa área, devo confessar que é uma área de estudos que me atrai, de certo modo. E você vai encontrar artigos científicos também. Eu não vou estar referenciando todos os artigos que eu li aqui, porque são muitos. E como na época eu li a maioria deles por curiosidade, então eu também não tenho a referência de todos os que eu li. Então, para estar evitando, seria muito trabalhoso estar indo atrás. Talvez alguns deles eu nem conseguisse encontrar atualmente. Então, se vocês digitarem ali nos buscador de trabalhos e artigos científicos conhecidos já ali, como o Google Acadêmico, Cielo, entre outros sites, geralmente esses dois que me vêm na cabeça de estar referenciando, mas tem vários sites aí de busca de trabalhos científicos, acadêmicos. É só você digitar lá Chapeuzinho Vermelho, vai vir muito material acadêmico a respeito desse conto de fadas, muitas interpretações diferentes, então não é difícil de encontrar aí. Para quem quiser, esteja procurando aí, vai encontrar com certa facilidade. Bom, eu vou falar um pouco aí a partir da perspectiva do material que eu já li, já analisei, e a partir um pouco também da minha interpretação acerca de todo esse material. Eu acredito, apesar de que nos trabalhos acadêmicos em si nós somos muito desestimulados a expressar opinião, isso também é muito criticado por alguns da área acadêmica, por outros totalmente apoiado, mas alguns criticam muito também que se tira muito a questão pessoal do trabalho acadêmico. Você acaba referenciando tanto autores, falando tanto o que outros falaram, que acaba tirando um pouco do estudante o direito também de expressar o que ele pensa, o que ele interpreta acerca daquilo. E com o tempo você acaba sendo tão inibido desse aspecto que você mesmo acaba nem sabendo o que você pensa acerca daquilo. Então, como esses vídeos em si que eu gravo para o canal de psicologia e do YouTube são vídeos um pouco mais relax aí, um pouco mais light, não são vídeos com o total compromisso acadêmico. Eu busco sempre também não ficar falando nada por achismo, né? Trazer sempre livros como referência, autores, mas também não vou ficar apegado só ao que autores falaram. Então também, obviamente, vou expressar aí o que eu penso, o que eu sinto a respeito disso, e qual é a minha visão também acerca dessa temática. Eu vou citar alguns trechos aqui, vou estar comentando, estou em mãos aqui com o texto tanto do Perrault, Charles Perrault, que foi um dos primeiros a registrar o texto da Chapeuzinho Vermelho, como também estou em mãos com o texto dos irmãos Gwyn.
Como eu não sei bem, não tenho certeza de como funciona a questão dos direitos autorais e tal, não sei se o Conto de Fadas, no caso do Chapeuzinho Vermelho, é de direito de domínio público, que deveria ser, já que os autores em si não são criadores desse conto, eu já vou explicar o porquê, mas como eu não sei a respeito disso exatamente, eu não vou estar lendo na íntegra nenhum dos dois contos. Eu bem que gostaria, mas como eu disse, eu não sei se é autorizado, se é legalizado, então para evitar processo, para evitar que tirem do ar o vídeo, por causa de ferir direitos autorais, eu não vou estar lendo nenhum dos dois contos na íntegra, vou só estar falando a respeito deles. Mas posso garantir que, principalmente do Jacob Green, é facílimo de encontrar o Contos de Fada, tanto em versão digital como em versão impressa, e qualquer biblioteca pública de qualquer cidade tem, porque realmente é um livro muito comum e muito famoso, que é facilmente encontrado. O próprio livro também, A Psicanálise dos Contos de Fadas, tem também facilmente, se tem uma faculdade na tua cidade, é só procurar, que provavelmente na biblioteca da faculdade tem, e se quiser também é só dar uma procurada na internet e encontrar ele em PDF. Fique bem claro aqui, não estou incentivando a pirataria, a versão em PDF tem disponível na internet, da própria editora, então a própria editora, que vai estar referenciada aí na descrição do vídeo, traz a versão disponível para venda em e-book do livro Psicanálise dos Contos de Fadas. Então não estou incentivando a pirataria de modo algum aqui. A própria editora ela disponibiliza para compra em valor aí relativamente baixo a versão em PDF do livro. Então para quem quiser estar procurando aí só pegar a versão em PDF aí que tá lendo. Do Peralt não é tão fácil encontrar impresso. Também existem versões digitais, aí quanto à legalidade não sei bem informar se as versões digitais são autorizadas ou não, mas também existem para se encontrar o conto do Charles Perrault. Então, como que se iniciou o conto da Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá. Vamos começar a dissecar um pouco esse conto, suposto conto de fadas. E a gente vai entender o porquê suposto e que ele não é tão um conto de fadas assim não. Primeira coisa, é difícil definir uma data específica para o início do conto da Chapeuzinho Vermelho. Por que é difícil definir? Porque a Chapeuzinho Vermelho ela foi trazida como tradição oral ao longo de séculos. E quando eu me refiro a séculos, são séculos mesmo. Existem relatos, porém tudo questão de oralidade, não há nada documentado, mas existem relatos de que existia uma história muito semelhante ao que posteriormente se entendeu pela história da Chapeuzinho Vermelho. Existe uma história muito semelhante desde da antiga Grécia, onde se trazia essa questão de uma menina sendo conquistada, iludida por um animal selvagem e sendo devorada. Que fique bem claro aqui também que a história de caçador é dos irmãos Grimm, não existe caçador na história original de Chapeuzinho Vermelho. Em nenhuma das versões anteriores aos irmãos Grimm existe caçador, e a gente vai discutir daqui a pouco um pouco a respeito disso também. Mas enfim, continuando, a história então da Chapeuzinho Vermelho em si, ela foi muito alterada. Por quê? Porque tradição oral, ela só passou a ser registrada lá por volta de 1600 e alguma coisa, final de 1600, início de 1700, que o Perrault foi o primeiro a registrar uma versão escrita do conto da Chapeuzinho Vermelho. Anterior a isso, só existiam realmente questões orais. A história ela era transmitida de geração após geração por via oral. Como era transmitida por via oral, a gente sabe que se você vai ler e escrever a partir do que você leu, já é uma coisa difícil de você copiar igual. Já saem palavras diferentes, saem pontuações diferentes. Agora se imagina quando você ouve e repete essa história. E às vezes você ouviu, não foi que você ouviu ontem e repetiu hoje. São questões que às vezes é uma história que você ouviu lá na tua infância e aí você repete. Hoje você tem condição de estar lendo direto de um livro, então a alteração é menor. Mas na época, como era uma tradição oral, as pessoas realmente repassavam para as próximas gerações a partir do que elas ouviram.
E, obviamente, nem sempre esse repasse quase nunca era como elas realmente ouviram, né? Então isso gerou inúmeras alterações. Então o esqueleto em si da história permaneceu o mesmo, mas as alterações ao decorrer dos anos foram gigantescas. Então se acrescentou coisas, se tirou outras. Então realmente você encontra versões de Chapeuzinho Vermelho bem distintas aí umas das outras. Bom, e o que ocorre então? Com o passar do tempo, essas tradições orais começou a despertar o interesse de registro delas, que foi aí que começou o trabalho do Perrault, por exemplo, e dos irmãos Grimm, que iniciaram o trabalho de estar registrando esses contos. É importante também salientar que a maioria desses contos eles têm origem ali na Alemanha. Tanto é que os irmãos Grimm, se eu não me engano, são alemães, o Perrault que parece que é francês, mas é ali próximo também, a Europa ali é o centro realmente do desenvolvimento desses contos, dessas histórias. E o que é importante também salientar? Esses contos de fadas não eram escritos para fadas, obviamente, e muito menos para crianças. Aí é que dá, para fada eu sei que não é escrito, mas e para criança? Sabia que não era escrito para criança? Muitas vezes quando a gente vai estudar o início desses contos de fadas e você vê que eles são bem assombrosos, que o que está registrado realmente são versões muito conturbadas, que as versões originais elas são bem mais carrascas, assim, são bem mais fortes. Aí muitos, minha nossa, como que conta uma história dessa para criança? Não conto. Na verdade, os contos que hoje são tidos como contos de fadas, quase nenhum deles, na verdade, creio que nenhum deles foi iniciado pela tradição oral e tal, com a finalidade de ser apresentado para crianças. E isso foi uma adaptação posterior. Então, inicialmente, como que eram transmitidos esses contos de fadas? Devemos lembrar, estamos falando aí de décadas, na verdade, pode ser até chamado de milênio, se formos considerar o início mesmo, lá da Grécia Antiga, dos contos, dos mitos. Estamos falando de uma história de milênios atrás, onde não existia televisão, não existia rádio, não existia nenhum tipo de distração que nós temos hoje. Então não se tinha... A leitura também não se tinha, é importante também trazer isso, que o próprio livro, para você ler como uma distração, não existia. Por quê? Porque, primeiro, que na Grécia Antiga em si, já era o próprio livro era uma coisa de difícil acesso. Na verdade, a maioria que se tinha eram papiros, registros de documentos, tal, quase não existia livro. E os poucos que existiam eram de propriedade realmente só dos mais abastados de grana. Então só realmente quem tinha muito dinheiro e muito poder conseguia ter acesso a livros, porque eram escritos de modo manual. Então não era questão que nem hoje, você digitaliza ali um texto, manda para a impressora e faz cópias até acabar o teu cartucho de tinta. Na época era tudo à mão, então o escritor ele registrava o livro, aí era só aquele livro. Então se alguém quisesse realmente fazer mais versões, tinha que ir lá e copiar tudo à mão novamente. Aí posteriormente na história surgiram uns montes de copistas que faziam réplicas de livros e tal, mas devemos lembrar que os livros eram dificílimos de serem acessados, não se tinha televisão, não se tinha rádio. Então, qual que era a diversão base da época? O chamado pão e circo, né, que aí ao decorrer da história foi utilizado muito para iludir o povo também. Então, o que isso quer dizer? Eram shows que eram dados, e aí entenda-se que esses shows também não eram showzinhos de mágica, dançarinas bailando. Tinham sim os shows teatrais, as grandes apresentações de teatros, principalmente gregas e algumas romanas, mas uma boa parte desses shows realmente eram shows bem sanguinários, bem... o que seria o jornalismo brasileiro hoje, mas enfim... Eram shows que traziam luta de gladiadores, luta de homens contra feras selvagens, como leões. Então eram coisas bem, hoje tidas, segundo a nossa cultura atual, bem como bizarras mesmo. E isso raramente ocorria, e quando ocorria que o governo
vigente da época disponibilizava isso para o povo de modo geral, realmente era porque estava à beira de uma rebelião, de um grande fervo. Aí o governo disponibilizava esses shows para iludir as pessoas. Mas de modo geral, ninguém tinha acesso a esse tipo de show se não tivesse uma condição financeira razoável, que fazia com que as pessoas não tivessem condição de acesso a nenhum tipo de diversão. Então, o que as famílias de camponeses, as pessoas trabalhadoras que não estavam lá no meio dos imperadores, dos grandes governantes que ficavam comendo suas uvas e tendo as suas dançarinas que os divertiam e tudo mais, quem estava fora dessa elite encontrava outras formas, obviamente, de se distrair, de se levar até o momento que fosse aí de ir para o seu sono, para dormir, para descansar, para no outro dia estar novamente em pé. O que essas pessoas faziam era se reunir ali, principalmente as famílias eram grandes também, devemos lembrar que eram épocas onde se produziam muitos filhos, então eram famílias com um grande número de filhos e muitas vezes esses filhos já não eram mais pequenos, eram filhos já adultos com uma certa idade, então também era bastante comum que ocorresse de filhos crescerem e permanecerem em companhia dos pais. Às vezes, inclusive, até com as suas esposas e seus filhos. Então, as casas ficavam bem cheias de pessoas. E essas pessoas encontravam como forma de diversão contando histórias. E aí eram histórias de terror. Então, por isso que eu disse, não eram escritos, contos de fadas não eram escritos para fadas e muito menos para crianças. Eram realmente tidos como histórias de terror que eram escritas para levar os adultos. E, obviamente, com certeza as crianças estavam ali por em volta, ouviam e tal, mas o intuito em si não era de estar trazendo essas histórias para as crianças, mas sim de estar levando os adultos. E por isso que, se você for pegar a história inicial dos contos de fadas, se você resgatar alguns registros que tem sobre as versões orais, você vai ver que os contos de fadas são bem mais grotescos do que as versões impressas que nos são dadas acesso. Por exemplo, se você pegar as versões da Cinderela, que é um dos contos assim que é muito interessante, você pegar as versões orais da Cinderela, no momento em que o príncipe vai até a casa da Cinderela para testar se o sapato entrava no pé das irmãs da Cinderela, no caso, uma delas ou as duas, elas chegam a cortar dedos dos pés para tentar fazer entrar o sapato. Então são coisas bem fortes, assim. As histórias trazem relatos de questões realmente de separação, de furar olhos, coisas bem fortes, assim. Mas, como eu disse, a intenção da época desses contos não era a diversão de crianças, mas sim a elevação de adultos, uma distração para os adultos. Bom, aí com o passar do tempo, o que ocorreu? Conforme as pessoas vão tendo acesso a mais informações, as questões vão evoluindo, as histórias que antes geravam aquele grande impacto, aquele grande terror, tendem a não gerar mais efeitos. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que, diante dos filmes de terror atual, eu mais dou risada do que sinto medo. Pega aí, por exemplo, Exorcista, filmes que muitos consideram como pavorosos, para mim são filmes chegam a ser hilários, tipo, não tem sentimento de medo nenhum. Qualquer coisa, eu sinto um pouco mais de angústia, um pouco mais de medo até, quando eu assisto filmes como, por exemplo, de serial killers, filmes de coisas que você sabe que são reais. Agora, quando você pega um filme do Exorcista, é grande porcaria. Tipo, pra mim, não desmerecendo o filme, claro, é uma forma de diversão, tudo, mas a questão de gerar medo, pra mim, não gera medo algum. Então, as histórias, no caso dos que posteriormente virariam contos de fadas, ocorreu exatamente a mesma coisa. Então, com o passar do tempo, aí as pessoas tendo acesso a mais informações e tal, o que era tido por conta de terror já não estava mais surtindo efeito. Tipo, as pessoas, nossa, o lobo foi lá, conquistou a menininha e comeu ela. Tá, e daí?
E aí, qual foi a brilhante ideia? Bom, já que as histórias já não assustam mais as crianças, não assustam mais os adultos, né? Vamos fazer as criancinhas fazer xixi na cama de medo, então, né? E aí começou a se trazer essas histórias como histórias para criança. E aí se começou os registros escritos e os irmãos Grimm trouxeram daí uma versão já mais amena, porque na versão original e mesmo na versão de Perrault, que foi uma das primeiras a ser registrada, Chapeuzinho Vermelho não tem caçador. Então essa história de caçador, isso aí é bobagem, é invenção dos irmãos Grimm. Na história original não existe caçador, a Chapeuzinho Vermelho simplesmente é devorada e acabou a história. Aí, posteriormente, os irmãos Grimm vão amenizar, tirar alguns fatores, tirar algumas questões mais sexuais, que também é importante trazer que esses contos de fadas tinham muitas questões sexuais. Como eu disse, não adianta fazer crítica, que histórias sexuais para criança, não sei o quê, porque, como eu disse antes, vamos lembrar que não eram histórias direcionadas a crianças. Então, além de todo o terror que foi retirado, elas tinham muitas questões sexuais. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, em algumas das versões da tradição oral, que aí você só tem acesso realmente fuçando muito, porque, como o próprio nome diz, são tradições orais. Então, como não continuou sendo transmitida depois de ser registradas, é muito difícil ter acesso a realmente como elas eram transmitidas. Mas os grandes pesquisadores da área aí chegaram a encontrar indícios e questões e conseguiram resgatar algumas informações de como, por exemplo, que em uma das versões mais antigas da Chapeuzinho Vermelho, ela fazia um striptease pro lobo para tentar enganá-lo e fugir. Então existiam questões bem sexuais ali mesmo envolvidas. Por exemplo, o fato também de a Chapeuzinho Vermelho levar vinho, que algumas versões já não trazem isso, trazem doces e frutas, coisas do gênero, mas nas versões iniciais, inclusive na do próprio Jacob Grimm, a Chapeuzinho Vermelho, ela leva vinho para casa da vovó. E o vinho a gente sabe que ao longo da história, aí, inegavelmente o vinho ele tem um aspecto sexual enorme. Quantos não foram os homens aí que já se utilizaram do artifício do vinho para levar uma mulher para a cama? Então a gente sabe que o vinho ele realmente tem um aspecto sexual bem forte, tem um aspecto de conquista também. E no caso da versão do Perrault, ela inclusive também leva uma manteiga. Então aí a manteiga fica de acordo com as mentes mais pervertidas aí de imaginar o uso dela. Mas enfim, aí na versão dos irmãos Grimm, isso já é um pouco mais amenizado, retirado muitos das questões sexuais, e se acrescenta a imagem do caçador, que seria quem no final do conto dá o desfecho ali, matando o lobo e resgatando a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Eu pessoalmente não gosto da versão dos irmãos Grimm, eu prefiro muito mais a versão do Perrault, ou algumas das versões da tradição oral, porém são mais difíceis de se ter acesso. E, bom, enfim, também me questionam na questão dos irmãos Grimm o quanto é realmente apreciável você trazer como o herói da história a imagem de um caçador, considerando que o caçador em essência é um ser que mata animaizinhos e os destripa. E isso é mais do que evidente no próprio conto, é o que ele faz com o lobo. E é o que ele vai fazer com qualquer animal, inclusive, não, o lobo mau, inclusive com o Bambi, com outros animaizinhos, com a perna longa, vai lá, mata, destripa, arranca, tira as vísceras. Enfim, devemos também lembrar que aqui eu estou sendo totalmente anacrônico e um pouco humorístico, mas na época o caçador era bem visto, considerando que a caça era uma das formas de sobrevivência da época, e que então se tinha uma imagem bem mais tolerável e bem mais dócil acerca do caçador, que hoje talvez a gente não tenha a mesma interpretação. Eu pessoalmente não interpreto como um grande herói alguém que mata animaizinhos, então também é necessário ter essa visão. Bom, mas dando seguimento à questão aqui, então o que ocorre? Em essência, creio que a maioria, difícil quem não conheça a história do Chapeuzinho Vermelho, mas a menina está com a avó doente e a mãe dela lhe dá uma cesta, e aí dependendo de cada versão a cesta vai conter coisas diferentes, mas uma cesta com coisas para ela levar para a vovó, e podem ser
doces, torta, vinho, manteiga, entre outras coisas. Então, essa cesta ela vai levar para a vovó ficar feliz e melhorar porque está doente. E para chegar à casa da vovó, ela tem que ir pelo meio da floresta. E ela tem um caminho principal do qual ela não deve se desviar. Mas em meio a esse caminho surge na frente dela o lobo. E esse lobo, ele desvia ela do caminho, mostra as flores, mostra os pássaros, ilude ela de maneira a atrasar ela e pega o caminho mais curto para a casa da vovó. Chegando lá, ele devora a vovó. Aí existem versões mais brandas, principalmente no desenho animado, nas versões que também foram produzidas, aí, versões de desenho animado aos montes. Aí. Todos os personagens que posso imaginar. São incríveis os desenhos animados também produzidos nessa área, eu acho bem bacana, já assisti a maioria deles. E aí, em algumas versões de desenho animado, o lobo enfia a vovó no armário, tem outras questões. Mas na história original, ou nas versões mais antigas, o lobo devora a vovó e se deita veste a roupa dela e se deita na cama e espera a chegada do Chapeuzinho Vermelho. Quando essa chega, o lobo manda que ela entre, ela vai até a beira da cama, começa a olhar para o lobo e comenta a respeito, por exemplo, dos grandes olhos do lobo, do grande fosso do lobo, da grande boca. E quando ela fala, ela pergunta, para que esses olhos tão grandes, vovozinha? E o lobo fala, para te enxergar melhor, minha neta. Para que esse fosso tão grande, vovozinho? É para te cheirar melhor, minha neta. Para que essa boca tão grande? E aí a clássica cena onde o lobo salta em cima do Chapeuzinho Vermelho e a devora. E na questão da versão do Peralta se encerra por aí. Aí na versão dos irmãos Grimm, o lobo vai tirar uma cesta, o ronco do lobo acaba chamando a atenção do caçador que está passando por ali, vê o lobo na cama da vovó, mata o lobo, abre a barriga e retira a vovó e a Chapeuzinho Vermelho vivas de dentro. Mas, enfim, como eu disse, eu ainda prefiro a versão do Peralta, onde não tem caçador nenhum. Aí, o que a gente pode interpretar? Por exemplo, iniciando pelo ato da mãe que entrega a cesta para a menina, para ela levar para a casa da vovó. Então nós podemos interpretar essa situação do seguinte modo. A mãe está entregando uma cesta para a menina, ou seja, algo valioso e algo desejável. Essa cesta pode ser interpretada inclusive como órgão sexual. Então seria uma questão de que a menina traz essa cesta, que pode ser interpretada como trazendo a sua própria sexualidade, que é desejável a outros, desejável principalmente ao lobo. E a mãe faz recomendações acerca de como ela deve seguir pela floresta. Essa floresta pode ser entendida como a vida. Então aquela clássica cena, a mãe diante da evidente exposição da sexualidade da menina, e aí também já entra questões sexuais como o próprio vermelho em si já é uma cor que remete muito à sexualidade, e a gente tem aí a questão também do vermelho como uma representação de duas coisas. Uma, a representação da menstruação da menina, que seria, biologicamente falando, o ponto onde ela deixa de ser menina para ser mulher. E isso esclareça-se bem aqui, biologicamente falando, a lei prescreve outra coisa, a nossa questão, interpretação social atual prescreve totalmente outra coisa. Mas, biologicamente falando, a partir do momento que essa menina deixa de ter aquele corpo característico de menina, desenvolve seios e tem a sua primeira menstruação, onde ela está pronta para gerar filhos, biologicamente falando, ela se tornou mulher. Então, o vermelho pode ser tanto uma representação da menstruação, como também pode ser uma representação entendido como também a capa. E existem aí versões mais antigas da Chapeuzinho Vermelho, onde não é o chapeuzinho, mas sim uma capa vermelha. E aí essa interpretação acerca da capa vermelha também pode ser traduzida como interpretação do ímen, que seria a questão da virgindade da menina. Então,
o que seria essa cena da mãe entregando a cesta para a menina para atravessar a floresta. A mãe, naquela clássica cena, de sabendo da evidente desenvolvimento da sexualidade da menina, instruindo ela de como ela deveria seguir pelo caminho da vida e como ela deveria evitar os riscos e tentar chegar à casa da vovó. O que pode ser interpretado a casa da vovó? Primeira coisa, o que a idade representa. Então, nós temos a imagem da vovó, uma senhora idosa, uma velha. O que isso pode ser entendido como representação? A vovó pode ser entendida como uma representação tanto de sabedoria, de conhecimento, que geralmente é muito associado à idade, não que realmente seja assim. Eu costumo dizer que uma pessoa pode ter a idade que tiver. Se ela não leu nada, se ela não buscou conhecer nada, ela é uma topeira. Ao mesmo tempo, ela pode ter nascido há 10 anos atrás. Se ela tem um índice de leitura bom, se ela procura saber as coisas, ela vai ter uma genialidade incrível. Enfim, tirando essas questões à parte, a idade pode ser muito associada à sabedoria. Então, a sabedoria que essa menina vai atingir quando chegar à sua fase adulta e a própria fase adulta. Então, a velha pode ser uma representação de desenvolvimento da menina e ela chegar até uma idade adulta. Então, e aí o que ocorre? O lobo. Qual que é a interpretação mais óbvia para estudar o lobo? A representação da figura masculina, obviamente. E aí o que nós temos? Então, a Chapeuzinho Vermelho com uma cesta, algo desejável ao lobo. Aí, mais do que evidente, uma possível associação com órgãos sexuais. E essa menina vai pela floresta, a vida, em direção à casa da vovó, a sabedoria, o crescimento, a fase adulta. E, no meio desse percurso, ela tem o seu desvio ali, que ela é iludida pela figura masculina, o lobo. E a partir do momento que ela é iludida, ela tende a se distrair, é o que dá a possibilidade do lobo armar toda a jogada dele. Existem outras interpretações que trazem também uma coisa um pouquinho menos boazinha que a Chapeuzinho Vermelho, inclusive falando que era de intenção e desejo da Chapeuzinho Vermelho ser devorada pelo lobo. Aí, para a própria questão de ser devorada, nós também podemos dar interpretações diferentes. Bom, mas enfim, ela percorreu toda a floresta e chegou na casa da vovó. Aí também existem certas discrepâncias entre versões. Porque o que ocorre? Na casa da vovó, em algumas versões, se traz que a Chapeuzinho Vermelho não sabia que era o lobo e que confundiu ele com a vovó. Mas, em algumas versões, sim, ela sabe que é o lobo e mesmo assim ela se aproxima dele. E nessas versões fica mais evidente ainda essa questão sexual. Que a menina sabe do homem, sabe do risco de estar perto de um homem, mas mesmo assim, diante da sua sede de crescimento e diante da sua ânsia de se tornar mulher, ela se aproxima desse homem, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo da situação. E aí nós temos a clássica cena das perguntas, e aí varia também de história para história. Algumas são apenas 3 perguntas, olhos, pulso e boca. Outras são 5 perguntas, que referenciam mais coisas. Algumas versões, inclusive, o lobo pede para que a Chapeuzinho Vermelho tire a sua roupa e se deite com ele na cama. Então aí fica mais evidente ainda a questão sexual. E aí o que pode ser interpretado essas perguntas, essa série de perguntas da Chapeuzinho Vermelho pro Lobo Mau? A interpretação pode ser feita do seguinte modo: a descoberta da menina pelo corpo masculino. Porque ainda mais nessa época, até hoje ainda se tem um pouco de preconceito de meninas terem acesso a fotos de homens nus, a nudez masculina e tal, mas devemos lembrar que estamos falando de uma época, e mesmo para os irmãos Gwyn, para o Jacob Gwyn e para o Charles Perrault, estamos falando de uma época de 1700, então uma época onde era impensável uma menina ver um homem nu, tipo, não era aceitável essa ideia. Então, essas séries de perguntas traduzem um pouco essa curiosidade da menina ao se deparar pela primeira vez com a imagem do corpo do homem nu. E aí toda a curiosidade da descoberta de um corpo totalmente distinto do dela e tal. Bom,
E o que segue-se após isso? Quando ela pergunta acerca da boca, o lobo pula sobre ela e a devora. Como que podemos interpretar também esse ato do lobo devorar a Chapeuzinho Vermelho? Aí há duas interpretações distintas também. Alguns interpretam dizendo que como o lobo não conseguiu a realização do ato que ele desejava, ou seja, Chapeuzinho Vermelho se recusou a praticar relação sexual com ele, ele por raiva e por se sentir desprezado, ele acaba devorando ela, que seria realmente a simbologia da morte. E aí a gente poderia fazer referência a situações, por exemplo, onde algumas meninas, adolescentes e até mesmo mulheres acabam realmente sendo mortas muitas vezes por homens, justamente porque houve uma relação ali de companheirismo, de proximidade, houve ali um contato entre os dois e o homem não conseguiu chegar à realização do ato sexual. Temos aí na história, fique bem claro, não estou tentando justificar nada, nem dizendo que é certo, nada aqui, mas existem sim na história relatos de homens que por não conseguir finalizar o relacionamento, ou seja, não conseguir chegar até o que gostaria, que é o ato sexual, acabam matando a mulher. E alguns estupram, matam, outros matam, depois estupram, aí varia de acordo com a constituição psíquica de cada um e com a sua estrutura, e aí é bem relativo mesmo. Mas enfim, alguns interpretam desse modo, então que o lobo ele teria ficado com raiva de não ter conseguido realizar o ato com a Chapeuzinho Vermelho e teria devorado ela, ou seja, matado ela justamente por isso. Outros já interpretam o inverso, que não, que esse ato de devorar a Chapeuzinho Vermelho seria justamente a consumação do fato. E isso seria mais evidente ainda diante das gírias atuais que nós temos, que é muito mencionado em relação ao ato sexual, é utilizado muito como gíria a questão de que se comeu a pessoa, como uma referência realmente ao ato sexual. Então isso seria, pelos dias atuais, seria mais evidente ainda a questão do lobo mau querer comer Chapeuzinho Vermelho. Mas aí varia realmente de interpretação para interpretação. Enfim, creio que era isso. Realmente só queria trazer um pouco da história da Chapeuzinho Vermelho, que eu pessoalmente tenho um certo apreço para essa história. Já estudei muito a respeito dela. Gosto da história, então gosto de saber de onde surgiu, de onde veio, como evoluiu, as mudanças que houveram. Então realmente eu já estudei em um nível razoável esse conto e por isso eu trouxe esse vídeo a respeito dele, para falar também um pouco acerca do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas. Como eu disse, é um livro que eu já tive o prazer de ler. Recomendo, é um livro muito bacana, muito bom, então recomendo também para que o pessoal esteja lendo. E espero que tenham gostado desse vídeo. Cliquem aí em gostei para ajudar a deixar em evidência. Acessem o canal, vejam os outros vídeos na área de psicologia. Aqui hoje eu não puxei tanto para a área da psicologia, a questão do vídeo. Ele é trabalhado dentro da psicologia, essa temática, é trabalhado dentro da psicanálise. Mas, como eu disse, para quem quiser saber mesmo mais da perspectiva psicanalítica, pega o livro do Bruno Bentley, qual for a pronúncia correta. Me perdoe o autor por eu não saber pronunciar o nome dele corretamente. Peguem o livro dele, vai estar aí na descrição do vídeo a referência bibliográfica. Peguem o livro dele e leiam mais a respeito, que é bem bacana. E encerramos por aqui. Obrigado a todos. Até um próximo vídeo.